Um dos conceitos mais importantes no JavaScript que a gente precisa saber ao longo da programação é o conceito de escopos. Uma explicação simples sobre o que é um escopo, vocês podem interpretar como a visibilidade que o código vai ter sobre variáveis e funções. Eu vou estar falando aqui sobre os escopos de bloco, de função e o escopo léxico. Vamos começar com o mais simples aqui, é o escopo de bloco, né? Lá no início, quando eu falei sobre variáveis, eu disse para vocês que a variável que a gente cria utilizando a palavra-chave var, ela tem um comportamento diferente no escopo do nosso código, né? Eu criei aqui duas variáveis e eu estou utilizando aqui a palavra-chave const e a palavra-chave let. Bom, esse é um código super simples, se eu executar ele aqui, a gente vai ter no terminal os valores de dentro dessas variáveis. Mas eu vou criar um if simples aqui, que vai ser executado independentemente, né? Porque ele tem um true aqui, e eu vou colocar essas variáveis aqui dentro desse if. E eu coloquei o console log aqui dentro também. Se eu executo, a gente obtém o mesmo resultado. Porém, essas duas variáveis aqui, const e let, elas têm um escopo de bloco, né? E elas ficam visíveis para o nosso código só dentro desse bloco. Se eu tentar acessar essas variáveis fora desse nosso if, a gente vai obter um erro no terminal. Então, se eu executo, ele diz aqui pra gente, my name is not defined. Porque a gente criou essas variáveis aqui dentro do bloco do if. Então, elas só existem aqui dentro desse bloco. Pra gente acessar elas, a gente precisa estar no mesmo bloco que elas foram criadas, né? Porém, uma variável criada com a palavra-chave var, ela tem um comportamento diferente. Eu vou deixar só o my name aqui. Como eu disse lá, quando eu falei sobre as variáveis, eu dei uma dica aí pra vocês. Uma var, ela tem um escopo meio que global, né? Então, se eu crio ela dentro de um bloco, eu posso acessar ela aqui fora dele. Se eu executar esse arquivo, a gente não obtém nenhum erro. Mas se eu definir aqui como const, né? Aí sim, eu volto a obter aquele erro. My name is not defined. É preciso que vocês entendam que isso não é uma vantagem. A gente não vê isso aqui como uma vantagem, porque isso aqui pode fazer com que o nosso código fique bagunçado. Então, por isso que a gente recomenda sempre usar const e let. Nunca usar var, né? Porque como ela pode ser criada dentro de um bloco, ela pode ser acessada aqui fora. Mas suponhamos que a gente coloque uma condição aqui que faça com que o nosso código não entre dentro desse bloco. Vamos supor que a condição deu falso. Então, se a condição der falso, a gente vai estar acessando a variável global fora aqui do escopo em que ela foi criada, mas como a condição deu falso, ela nunca foi criada. E aí a gente vai obter undefined aqui no terminal, né? Eu tenho aqui alguns exemplos de blocos, né, em que esse tipo de escopo é aplicado, né? O escopo de bloco, ele vai ter aí esse comportamento, né? Se você cria a variável dentro desse escopo, a gente não pode acessar ela fora do escopo. O VS Code até dá uma dica aqui pra gente. A variável é declarada, mas o valor nunca é lido, né? Se eu colocasse esse console log aqui dentro, aí sim, o VS Code aí já muda a cor da variável, né? E a gente pode acessar ela aqui dentro, né? Ó, se vocês notam essas outras duas aqui, elas estão mais cinzas porque elas não estão sendo acessadas em nenhum lugar, né? Se eu tento acessar fora desses blocos de código, ela continua cinza aqui, a não ser que eu coloque aqui dentro. Então, const e let só podem ser acessadas no escopo em que elas foram criadas. Então, se eu crio a variável A nesse escopo aqui, que seria o escopo do arquivo inteiro, eu posso acessar ela dentro desse escopo, né? Mas é preciso que vocês saibam aí essas diferenças, né? O escopo de função, ele muda um pouco essa regra da variável declarada com a palavra-chave var. Eu criei uma função aqui chamada main, e se eu crio uma variável com a palavra-chave var, aqui dentro dessa função, eu não posso acessar essa variável fora da função. Vamos ficar atento aqui à dica do VS Code. A nossa variável aqui, ela ainda está bem cinza, porque ela não está sendo acessada. O escopo de função não permite que a gente acesse valores criados dentro desse escopo fora dele, né? Se eu executo esse código, eu obtenho aquele erro dizendo que não está definido. Então, a não ser que isso aqui fosse um bloco de código normal, por exemplo, um bloco de if, né? Aí sim eu poderia acessar essa variável global, né? Mas com o escopo de função, isso não é possível, né? Aí, essa variável aqui criada com a palavra-chave var, ela vai seguir as mesmas regras da const e da let. E agora vamos entender o escopo léxico. Bom, é muito comum a gente criar variáveis no nosso código em que a gente queira ir reutilizando elas, né? Então eu vou criar aqui a variável myName, que vai receber rinco. E eu vou criar uma função principal, nossa função main, e eu já vou colocar um código aqui para executar ela, né? Então, eu posso dar um console log nesse myName, né? Se eu executo, tá aqui, ele deu o console log certinho. E o que é o escopo léxico? Quando a gente tenta acessar uma propriedade que a gente não definiu dentro desse escopo aqui, o JavaScript, ele vai buscar uma variável ou função com esse nome aqui no escopo acima. Então, eu poderia criar aqui uma outra função. Eu criei aqui a função secondary e eu coloquei aqui uma
variável chamada number que recebe 1. Eu não posso acessar essa variável number. Vocês notam que ela continua aqui cinza. E a nossa função, como ela também nunca está sendo usada, ela fica cinza também. Mas mesmo se eu executar essa função, a nossa variável number aqui, ela continua não sendo usada, né? Porque ela foi criada dentro da função secondary. Então ela não existe fora dessa função. Se eu tento executar esse arquivo, eu obtenho um erro aqui dizendo que não está definido, né? Para eu poder acessar essa variável, eu só consigo no mesmo escopo em que ela foi criada. Então agora vocês notam que ela não fica mais tão cinza, né? E se eu executo esse arquivo, ele dá o log aqui certinho no valor que a gente tem. Agora o escopo léxico, como eu acabei de mencionar, ele tenta buscar a variável no escopo acima, caso ele não encontre no escopo atual. Então eu vou pegar essa variável e vou colocar aqui no escopo main. Vocês notam que a gente não tem nenhuma variável sendo criada dentro da função secondary. Então dentro do escopo dessa função não existe uma variável chamada number sendo criada. Porém, o escopo léxico vai buscar essa variável number no escopo acima. E o escopo acima é o escopo da função main. Se eu executo esse código, continuo obtendo 1 aqui no terminal. E se eu jogar essa variável aqui fora do escopo do main, agora essa variável está no escopo do nosso arquivo inteiro. Então, quando o nosso código tentar acessar aqui a variável number, ele não vai encontrar no escopo da função secondary, ele vai subir o escopo e agora ele está no escopo da função main. Ele também não vai encontrar essa variável dentro do escopo da função main, então ele vai subir de novo e agora sim ele encontra a variável no escopo do nosso arquivo. Se eu executo, continuo obtendo 1. A gente tem um outro comportamento aqui, eu vou remover essa variável number e eu vou estar utilizando aqui a variável myName. Então eu vou dar um console log nessa variável myName aqui dentro da função secondary, que está sendo executada dentro da função main, que está sendo executada no nosso arquivo. Executando o código, ele printa aqui no terminal rinco, né? Mas eu posso criar dentro da função main uma variável com o mesmo nome da variável myName aqui de cima, porém eu coloco outro valor. Vou colocar Juliano. Então, o que vai acontecer? É só a gente entender a regra do escopo léxico. Ele não está achando nenhuma variável chamada myName dentro desse escopo da função secondary, então ele subiu o escopo, então ele encontrou aqui uma variável chamada myName no escopo da função main. Então agora, o que ele vai printar no console vai ser Juliano. Se eu executo esse arquivo, é isso que a gente tem. Então, os escopos no JavaScript, eles servem aí para organizar o nosso código. Se a gente não tivesse os escopos, a gente teria um erro aqui, porque a gente criou uma variável com o mesmo nome, né? Porém, essa variável myName, ela só existe dentro da função main, ou seja, dentro do escopo aqui da função main, e a variável myName que a gente criou no arquivo, ela existe no arquivo todo. A gente pode acessar essa variável nos escopos interiores aqui, porém, a gente não poderia criar uma variável com o mesmo nome se a gente quisesse acessar o valor aqui fora, né? Eu poderia remover esse código e aí sim eu conseguiria acessar aqui o valor rinco de dentro da variável myName. E é assim que os escopos do JavaScript funcionam.